Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Felipe Vieira e estamos estudando a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, da editora CPAD, comentada pelo pastor Douglas Batista. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Nesse início de aula aqui, eu quero te pedir, por gentileza, para que você possa deixar aí o seu comentário, para que você possa ativar seu sininho, deixar seu like, as sugestões, e que nos acompanhe nas outras mídias também, né? No Instagram é @crentedocente. Hoje nós já estamos com cerca de 2.000 seguidores no YouTube e no Instagram, e se falta você, se inscreva aí para receber conteúdo e material de qualidade de acordo com a palavra de Deus. Então a lição de hoje é o perigo do ensino progressista. O texto áureo vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1. Na NVI, na nova versão internacional, vai dizer que nos últimos dias virão dias terríveis. Em outras versões da palavra de Deus, vão dizer dias difíceis. Quanto ao título da lição, o mesmo ele já é sugestivo, ele já nos alerta para que a gente tenha cuidado, porque é perigoso esse tema que nós estamos estudando, que é o ensino progressista. Então nós temos que tomar muito cuidado, assim como todas as outras placas de perigo que a gente vivencia. Quando vamos no metrô, lá tem uma placa de alerta, de cuidado, perigo, trilhos energizados. Quando nós vamos à praia e a correnteza está forte, ali tem placas, cuidado, perigo, correnteza. Quando há uma praia, né, tem costume de ataques de tubarão, ali também tem placas de alerta, de cuidado, perigo, ataques de tubarão. Essas placas normalmente são amarelas, são vermelhas, para chamar a atenção daquelas pessoas que estão frequentando aquele local. Então, o comentarista tomou o cuidado aqui de justamente colocar essa placa, né, amarela, vermelha, esse perigo, para nos alertar que o ensino progressista ele demanda cuidado e é muito perigoso, né? Aqui algumas plaquinhas, ó, de perigo tubarão, perigo inflamável. Então, quando nós avistamos essas placas, nós já ficamos atentos e tomamos as medidas de cautela para que não sejamos surpreendidos e atingidos por aquele local, por aquele artifício perigoso, né? Então, as pessoas às vezes não sabem o perigo que é o ensino progressista, o quão perigoso é, e por isso essa lição, para a gente entender o quão perigoso é, para que a gente possa até combater e resistir a esse ensino de Satanás, né? Então, o ensino progressista, ele também é altamente perigoso e com danos enormes. Muitas vezes são irreparáveis e com possibilidade, inclusive, de levar à morte a sociedade que é regida pelo modelo progressista. Mas o que então seria um ensino progressista, professor? A nossa bandeira do Brasil, ela contém as palavras ordem e progresso. Logo, a doutrina e o ensino progressista não seria bom? Quem não quer avançar, progredir, inovar? A palavra em si, ela indicaria sinônimos até que de certa forma positivos. Porém, o ensino progressista, na verdade, ele visa transformar a sociedade rompendo com seus valores conservadores, apoiando, incentivando, promovendo temas contrários aos bons costumes e contrários ao evangelho. Então ela quer revolucionar, ela quer inovar na questão de bons costumes da sociedade. Então, que ela quer transformar a sociedade para que cada um faça o que bem entender, né? Logo, os progressistas, então, são aqueles com um viés ideológico mais da esquerda, mais ligados ao socialismo e, por que não dizer também, ao comunismo, de certa forma. Até porque, recentemente, nós vimos um político, numa reunião em políticos de progressistas, né, políticos de esquerda, dizendo que quando as pessoas os chamam de socialista, de comunista, ele não liga mais para esse tipo de questão e, pelo contrário, ele se orgulha. Então, o pessoal progressista que quer romper com a pauta conservadora dos bons costumes é enviesada para o lado da esquerda. E que pautas, então, são essas progressistas, professor?
que são ruins, que podem causar dano a mim, a minha família e à sociedade. Que pautas são essas? Algumas pautas, então, dos progressistas aqui que eu listo. Liberação das drogas, liberação do aborto. Um único pensamento, pois o pensamento contrário a deles deve ser silenciado, deve ser cerceado, deve ser tratado como discurso de ódio, de modo que tem que ser combatido com penas de prisão e indenizações pecuniárias. Outra pauta também aqui é a liberação, o incentivo e privilégio ao relacionamento homoafetivo ou ainda relacionamento conjugal com mais de 2 pessoas, 3, 4 pessoas, porque o que vale mesmo para a pauta progressista é o prazer, independentemente das consequências que os atos impulsivos possam causar. Eles também relativizam a Bíblia como um livro qualquer e que agora esse livro também precisa ser, por que não, alguns dizem aí, né, ser atualizado, pois seria um livro homofóbico e contém discurso de ódio. Contrariamente ao ensino progressista, nós temos o conservadorismo. Ele preza, então, em manter, conservar, proteger princípios e valores, dando à Bíblia o merecido respeito e apreço, tendo-a como manual de fé e prática que aqueles que acreditam nela devem se submeter aos seus preceitos, controlando, então, os seus desejos e paixões e rejeitando estes para que o ensinamento bíblico seja praticado nas suas vidas. Nesse contexto, do que seria de forma sucinta o ensino progressista, nós vamos retomar aqui ao texto áureo. O texto áureo vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e na nova versão internacional, dias terríveis, e em outras versões, dias difíceis. Eu saliento aqui últimos dias e saliento essa questão de dias terríveis, dias trabalhosos e dias difíceis. Os últimos dias, então, contido no texto áureo, é o período desde o final do ministério terreno de Cristo até a sua vinda. Tanto em Joel 2:28, Atos 2:17, vai dizer que nos últimos dias o Deus derramaria do seu Espírito sobre nós. Então, o dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, então, eles já presenciavam, já estavam vivendo ali os seus últimos dias. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4 também, vai dizer que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Fazendo semelhança também a Noé, né? O dilúvio. E as pessoas se casavam, davam o casamento, faziam o que queriam. Noé apregoava ali que viria um dilúvio, 100 anos mais ou menos construindo a arca, e o mal sobreveio à humanidade, né? Então, para muitas pessoas, Jesus Cristo está sendo uma promessa que tem sido tardia, que não virá mais, que seria um mito, que seria uma invenção, e as pessoas, cadê Jesus que não volta? Cadê Jesus que não volta? E desacreditam nessa promessa de Cristo, se dão em casamento, fazem o que querem, e quando menos esperarem, Jesus Cristo volta nas nuvens para nos buscar. Então, salientado aqui e explicado então o que seriam os últimos dias, resta para nós aqui falar sobre o texto final do texto áureo, que são dias difíceis, trabalhosos, terríveis. No versículo seguinte do texto áureo, vem a explicação do porquê esses dias são difíceis, trabalhosos e terríveis. A explicação, eles virão, pois a humanidade estaria afundada na iniquidade, buscando seus próprios prazeres, orgulhosa, incrédula, soberba, cruel, sem amor com as pessoas boas. E a sociedade estaria repleta de pessoas invejosas, traiçoeiras, desobedientes, ingratas. Então, se você for continuar a leitura do texto áureo, você vai verificar algumas características da humanidade, do tempo, daquele século, daquele momento. Por que, então, esses últimos dias seriam dias tenebrosos, difíceis para nós? Vemos aí, recorrentemente, que pessoas, por terem falado mal de A ou B, são presas, enquanto pessoas que cometeram crimes terríveis são soltas, né? Então, estamos vivendo dias difíceis, mas que a boa mão de Deus esteja sobre nós, nos encorajando, para que a gente venha vencer o mal dia após dia. Então, ainda assim, as pessoas essas que estão vivenciando esse século, elas se consideram Deus de si mesmas, se acham autossuficientes e o centro do mundo.
o ensinamento de Cristo, então, de entrega, de arrependimento, de necessidade de obedecer e rejeitar as vontades carnais, dão comichão em seus ouvidos. E por não resistir à palavra de Deus, eles querem nos calar, assim como fizeram com Estevão, quando não conseguiram debater com a verdade exposta por aquele que estava cheio do Espírito Santo. Então, já que eles não conseguem debater na palavra, no argumento, afinal eles defendem a mentira e nós defendemos a verdade, e então a única solução que eles têm, já que eles não suportam ouvir a palavra da verdade, a palavra de Deus, então eles querem nos calar, ainda que tenham que nos encerrar na prisão, tenham que nos matar. Então é mais ou menos por esse lado. Então, até que o Cristo ele venha buscar a sua igreja, o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, que é natural que a iniquidade, o pecado e o afastamento de Deus cresça mundialmente. Então, cuidado com o que eu estou falando aqui. Muito embora seja natural que a iniquidade e o pecado seja aumentado pelo afastamento de Deus e pela iniquidade, as pessoas se acostumarem com o pecado, serem dominadas pelo pecado e propagarem o pecado, cabe ainda a cada um de nós semear o evangelho e combater esses ensinamentos pecaminosos, a fim de que combatamos um bom combate, acabemos a carreira e guardemos a fé, do mesmo modo como Paulo fez. Que não venhamos nos acovardar e nos curvar perante o príncipe das trevas, o pai da mentira e aos seus ensinos, mas que possamos nos manter inconformados com este mundo e possamos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Então, os textos, a gente passou então pelo título da lição, pelo texto áureo, e também na sua revista tem ali subsídios de leitura diária. Esses versículos, esses trechos da Bíblia indicados como base para o professor tirar essa lição, eles em síntese eles vão dizer de segunda a sábado, eles sintetizam que precisamos viver em santidade, pois Deus assim o é, Deus é santo e nós também temos que ser santos como Deus o é, que toda a escritura ela é divinamente inspirada e é proveitosa para corrigir, para instruir, para ensinar o homem, para que ele haja nas suas atitudes e palavras com perfeição e pratique as boas obras, que todo aquele que acrescentar ou tirar algo que foi escrito na palavra de Deus receberá muitas pragas previstas no livro, nas Sagradas Escrituras, que a igreja deve primar por ensinar a palavra e que estejamos inconformados com este mundo e possamos influenciar pela pregação do Evangelho. O texto bíblico básico, ele expõe os dias difíceis, bem como que aqueles que se levantarem contra a igreja de Cristo e a sua palavra, eles serão envergonhados. Passamos pelo título da lição, pelo texto áureo e pelo texto bíblico básico. O tópico da lição, no campo da introdução, o comentarista ele expõe que o ensino progressista ele relativiza os valores morais e que a Bíblia contém erros, com o intuito justamente de descaracterizar o cristianismo, que tem a Bíblia como inerrante palavra de Deus, sendo o nosso manual de fé e de prática. Uma vez que eles conseguem, então, a teoria progressista, uma vez que eles conseguem colocar em xeque as escrituras e relativizá-las, cada um, então, teria o seu próprio manual de conduta, podendo fazer o que bem entender para satisfazer os desejos da sua carne. Assim, o item 1 da lição versa sobre a descaracterização do cristianismo, com 3 subtópicos. O primeiro, do item 1, seria a deterioração moral. Nesse item foi exposto o texto áureo, explicando o que seriam, então, os últimos dias, bem como a humanidade estaria encharcada de atitudes e sentimentos pecaminosos, reforçando que desde o final do ministério de Cristo, nós já estamos vivenciando os últimos dias e que se intensificou nos nossos dias. Porém, relembrando que mesmo cercado pela iniquidade, podemos e devemos nos manter íntegros, assim como Noé, em meio a uma geração corrupta, permaneceu íntegro diante de Deus. E Noé também, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, ele se manteve fiel aos seus bons costumes, à sua lei, ao Deus vivo, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O tópico 2 do item 1,
vai falar sobre a erosão da ortodoxia. A erosão seria, naturalmente, o desgaste, a destruição ou rompimento de algo. E a ortodoxia? Aqui, ela é significada pela tradição, valores e defesa fiel às Sagradas Escrituras. Logo, então, esse tópico aqui da lição, ele indica que o ensino progressista, ele visa destruir, desgastar a crença absoluta na Bíblia, negligenciando as verdades absolutas, colocando, então, outros costumes, tradições contrárias à Bíblia como superiores e mais importantes, até porque, segundo eles, a Bíblia é retrógrada, né, e precisa de atualização. Uma vez, então, corrompida a moral das pessoas, as colocando como centro do universo e relativizando as verdades bíblicas, consequentemente, nós vamos aqui para o subtópico 3 do item 1, que vai falar sobre a corrupção da fé. Uma vez, então, que as pessoas estão seduzidas pelo ensinamento falso e toleram e acham normal a prática da prostituição, da ideologia de gênero, uso de drogas, aborto e várias outras coisas, eles não veem, então, a necessidade de conversão e acabam ficando cegas pelo Deus deste século e será julgada pelo juízo divino. Não deixemos, então, que a deterioração moral na humanidade, na sociedade que nos cerca, chegue até nós, mas que deixemos a palavra de Deus nos purificar e santificar através da sua leitura, meditação e prática diária. O item 2 da revista vai falar sobre algumas teorias progressistas. O item 1, o tópico 1 do item 2, né, vai falar sobre a desconstrução da Bíblia. Um desdobramento, então, do liberalismo teológico, que relativiza a Bíblia, alegando que a Sagrada Escritura teria erros. Ele coloca o homem como centro de tudo, de modo que relativiza o pecado e precisa reinterpretar, atualizar e corrigir as Escrituras. Então, esse texto da Bíblia aqui não quis dizer muito bem isso, diz aquilo outro. Querem deturpar, desconstruir a palavra de Deus. Tem, então, o ponto 2 aqui vai falar sobre o teísmo aberto. O que seria o teísmo aberto? Nesse caso, Deus seria limitado, enquanto a nossa palavra de Deus diz que o nosso Deus ele é ilimitado. Que Deus, então, ele, segundo a teoria progressista do teísmo aberto aqui, Deus ele teria sido surpreendido pelo pecado e não tem controle sobre a criação. Então, aqui tiraria nesse teísmo aberto aqui a onisciência, a onipresença de Deus. Deus é onisciente porque conhece todas as coisas e também conhece tanto o passado, tanto o presente, tanto o futuro. E Deus ele é onipresente. Deus esteve no passado, está no presente e Deus já está no futuro. O tópico 3 aqui vai falar sobre a teologia da demitologização. Quase que não sai. Segundo essa tese, a Bíblia seria repleta de mitos. E mitos são histórias religiosas ou fantasias, né? Eles são fantasia e não tem qualquer base na realidade. Então, se tratando apenas de invenções. Nessa teologia aqui da demitologização, agora saiu, os milagres, demônios, anjos, céu e inferno, tentação, até o nascimento de Jesus por uma virgem, seriam contos sem qualquer base na realidade. Logo, se Jesus também não encarnou, né, Jesus foi somente espírito, não foi carne, então a tendência deles é dizer que tudo de milagre, tudo de maravilhoso que aconteceu é, na verdade, fantasia, fruto da nossa imaginação e que, de fato, não aconteceu aquilo ali. Tópico 3, então, da revista, ele vai refutar o ensino progressista. Refutar de que forma? A primeira, reforçando a autoridade bíblica. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. E Lutero frisou em uma das suas teses que somente a Escritura, ou seja, só a Escritura, né, é a única ferramenta e manual de fé e prática. Gálatas 1,8 vai dizer, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, anuncie um evangelho diferente do que já vos foi pregado, essa pessoa ou esse anjo
seja considerado maldito, seja amaldiçoado. Então não há que se falar aqui em reinterpretar a Bíblia, em pregar algo diferente do que ela já prega. Todo e qualquer cidadão, pessoa ou teologia que ensinar questão diversa dessa é uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa maldita. A segunda questão é ensinar a doutrina bíblica. Foi atribuído aos discípulos de Jesus e agora a todos nós a incumbência de sermos propagadores da palavra de Deus e ensinadores da palavra de Deus, a fim de nós conscientizarmos as pessoas sobre a verdade e que elas sejam transformadas pelo Evangelho, assim como fomos e ainda estamos em processo de santificação, pela falta de conhecimento que o povo de Deus foi destruído. Então, que a cada dia possamos prosseguir em conhecer mais e mais nosso Deus pela sua santa e poderosa palavra. E também enfatizando a santificação, como que nós combatemos essa teologia progressista? Pela santificação. Enquanto eles agem por impulso para a satisfação dos seus próprios prazeres, nós temos que enfatizar a necessidade de nos santificarmos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Vai estar escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. E mais à frente: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Como que permanecemos no amor de Cristo? Se guardarmos os seus mandamentos. Permaneceremos então no seu amor, do mesmo modo que Cristo tem guardado os mandamentos de Deus e permanece no amor de Deus. Então, a forma de nós agradarmos a Deus e permanecermos no amor dele é guardarmos os seus mandamentos, a palavra de Deus, sem negociar princípios e valores das Sagradas Escrituras. Levítico 20, versículo 7 e versículo 26, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, vai dizer: sejamos santos, porque Deus assim é. E para concluirmos aqui, para chegarmos ao final, nós estamos sim vivenciando os últimos dias, com o aumento da iniquidade e o combate ferrenho contra a verdade e a palavra de Deus, por pessoas obstinadas por imporem as suas vontades e imoralidades aos demais, pessoas cegas pelo príncipe desse século, por Satanás, o pai da mentira. Elas estão obstinadas a calar, a perseguir todo e qualquer pronunciamento da verdade que seja contrário às suas vontades. E para destacar aqui, que eu achei muito importante, verifiquei no programa Pânico, a fala de Gustavo Segré, que leu um texto de uma pessoa anônima, que ele vai dizer a diferença do posicionamento das pessoas de direita e de esquerda. Que aqui, na nossa lição, de esquerda, os progressistas e de direita, os conservadores. Quando a pessoa de direita ou conservadora não gosta de arma, ela não compra. Quando a pessoa da esquerda ou progressista ela não gosta, ela proíbe que os outros tenham armas. Quando a pessoa de direita ela é vegetariana, não come carne. Quando a pessoa de esquerda é vegetariana, faz campanha contra os produtos à base de proteína animal. Quando a pessoa de direita é homossexual, vive sua vida normalmente, sem incomodar ninguém. Quando a da esquerda é homossexual, ela faz um movimento de alarde para que todos sejam homossexuais e sejam respeitados nesse lado. Quando a pessoa de direita se sente prejudicada no trabalho, ela reflete sobre a forma de sair da situação e acha inconformidade. Quando a da esquerda acha que foi prejudicada, levanta uma queixa contra a discriminação, leva o caso à justiça por dano moral e, pior, ainda ganha. Quando a pessoa de direita ou conservadora é ateu, simplesmente não vai à igreja, nem à sinagoga, nem à mesquita. O ateu de esquerda ou progressista, ele quer que nenhuma alusão à religião seja feita na esfera pública e agora sequer na esfera privada. Então, quero terminar aqui a lição dizendo que a igreja, embora perseguida,
nunca será e nunca foi vencida. Muitas Bíblias também já foram queimadas, mas a palavra de Deus segue firme de pé. Essas dificuldades, essas provações que nós vivenciamos, elas não foram feitas para nos destruir, não foram para destruir a palavra de Deus. Elas servem para nos aperfeiçoar, a fim de que nós busquemos mais a Deus e sejamos mais cheios e parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Além de serem essas dificuldades, tribulações, esses momentos são passageiros, mas a nossa eternidade e o que nos espera, ele é eterno. Então, não nos acovardemos. Vamos à luta e nos preparemos para talvez sermos presos e mortos por causa do Evangelho de Cristo, cuja causa não devemos nos envergonhar. Em contramão à iniquidade avassaladora, também se levantará uma geração de pessoas avivadas e cheias do Espírito de Deus. Que sejamos essas pessoas, que seremos avivados pelo Espírito Santo de Deus para apregoar a boa nova de Cristo Jesus, que é a salvação de todos aqueles que querem serem sujeitos à vontade do Pai, se converterem dos seus maus caminhos e terem nova prática de vida. Vamos nos manter vigilantes e vamos ensinar os nossos filhos para que resistam às teologias falsas e alcancemos todos nós a salvação em Cristo Jesus. Desejo a você uma boa semana e que você tenha aprendido com essa lição um pouquinho do perigo desse ensino progressista que não vem entrar na sua vida, que não vem entrar na sua família, que não vem entrar na sua igreja, mas que você venha conservar a palavra de Deus na sua integridade, sem negociar os princípios e valores contidos nela. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.